real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um terceiro processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando na tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. Seja esse número maior. O Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe urânio. Uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato. O país importa fosfato. Tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. O Jornal da Band essa semana vai fazer reportagens com o Valtano de Oliveira mostrando essa questão dos fertilizantes, o quanto que o Brasil, que é o celeiro aí para o mundo, não consegue, é dependente 90% de importação de fertilizantes e anda a passo de tartaruga, dependente, como na situação agora de guerra, do fertilizante de fora. Deixa eu só pegar o gancho sobre o que dizia agora há pouco em questão de segurança pública, o Aldo Rebelo, de falta de investimentos. Aldo, o senhor foi ministro da Defesa, queria ouvir depois também o Renan. O senhor viveu de perto a situação das Forças Armadas. Hoje as Forças Armadas reclamam muito de falta de recursos. O mundo há 20 anos, quando você tinha uma ordem global com ONU e etc., se imaginava que, olha, tudo bem, vai ser difícil alguém entrar aqui, invadir. Terras raras estão em discussão, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, temos a Amazônia Azul. Então, essa discussão não estava tão latente. Diante de um presidente, agora Donald Trump, que entrou para prender Maduro, que agora está fazendo o que está fazendo naquela região do Oriente Médio e tudo mais, a gente se depara, por exemplo, com a informação de que o Brasil não tem defesa aérea. O Brasil não tem defesa aérea. Se ele quiser fazer o que ele fez, o Trump, com o Maduro, entra aqui adoidado. Inclusive, o Lula teria chamado a reunião com o ministro da Defesa também, com o Múcio e com o chefe das Forças Armadas, para falar sobre esse assunto. Qual a sua visão sobre um projeto de defesa para o Brasil diante desse mundo que a gente está vivendo? Depois queria ouvir o Renan também sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, em matéria de recursos humanos, as nossas Forças Armadas estão entre as mais preparadas do mundo. Os nossos pilotos são excepcionais. Os nossos submarinistas assombram nas manobras que envolvem outros países,
os nossos submarinos são muito bons. Os nossos fuzileiros navais, os nossos paraquedistas, nossas forças especiais são muito bem formadas. Agora, não basta você ter o soldado bem formado, você precisa do equipamento. Como é que você vai colocar um piloto formado, com muito rigor no Brasil, para pilotar o quê? O submarinista precisa do submarino. Os gripes estão chegando, né? Aqueles caças, mas é pouco ainda para uma escala muito pequena do que nós precisamos. Rodolfo, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Só com a Bolívia, a nossa fronteira é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas, ministro, o senhor vê espaço no orçamento e até do ponto de vista político para se criar o clima para um grande investimento na área militar? Sim, senhora. Sim, senhora. Quando eu era ministro da Defesa e ministro da Ciência e Tecnologia um pouco antes, contratei uma grande economista inglesa ou americana, doutora Mariana Mazzucato, para estudar o investimento, a inovação na área de defesa. Todo investimento na área de defesa, em inovação, em indústria de defesa, ele é dual, ele tem também aplicação civil, como os Estados Unidos fazem lá. Mais da metade do orçamento de ciência, tecnologia e inovação dos Estados Unidos é para a área de defesa. E do investimento em área de defesa sai uma internet e sai todos esses produtos e esses aplicativos que estão por aí. Então, o Brasil tem condições. Tem que tomar providências imediatas. Quando eu era ministro da Defesa, arrumei um terreno lá no Maranhão para a instalação da 2ª esquadra. O Brasil tem uma esquadra localizada aqui no Rio de Janeiro. O Brasil tem uma base de submarinos no Rio de Janeiro. Está muito longe da Amazônia. A Marinha acha que nós podemos criar uma linha de bloqueio entre Natal e Dakar, militarizar Fernando de Noronha como uma âncora para a Marinha em caso de emergência. Eu separei lá o terreno, transferi do Exército para a Marinha num porto de águas profundas, perto de São Luís, para fazer a 2ª base, ali perto da Amazônia. Você tem que criar uma base aeroespacial no norte do país, ou em Boa Vista, ou em Tiriós. Você tem que multiplicar os pelotões de fronteira. Você tem que multiplicar os tiros de guerras indígenas. Tem que envolver as populações indígenas, na Amazônia principalmente, criar núcleos de preparação de oficiais da reserva. Existem, né? Existem núcleos indígenas do Exército. Mas muito poucos perto do que nós precisamos. Você tem um aqui e passa 1.000 quilômetros, 1.200 para você ter o próximo. Você tem que criar muito mais. Por quê? Porque você incorpora a população indígena e os seus idiomas na área de defesa do Brasil. É isso que nós precisamos fazer. Eu acho que nós negligenciamos, porque é caro você colocar uma esquadra em funcionamento, uma hora de voo de um caça, é 20, 30 mil dólares pelo menos. É isso que custa. Mas você precisa disso, porque o país não é respeitado, não é levado a sério, se ele, pelo seu tamanho, não trata a defesa de forma compatível com as suas responsabilidades, que é diferente do Uruguai, é diferente da Guiana. O Brasil é um continente, tem 4 milhões de quilômetros quadrados de áreas jurisdicionais no mar. Deixa eu ouvir o Renan. Renan, por favor. De maneira clara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-Segunda Guerra, avisando, olha, vai dar ruim. Aquele cara do bigodinho está avançando aqui, avançou nos Sudetos, vai dar ruim. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que está cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Pouca gente acompanhou e pouca gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão lá para pegar o Maduro. Né? Sim. Aliás, os relatos dos militares venezuelanos são assustadores. Olha, eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água, território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina e os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica. Então nós estaremos no meio desse conflito. E é um conflito que vai chegar para as Américas e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais,
temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus, que foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo agora para quem a gente vai vender a terra rara. Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal. Por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos. E com base nisso, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver provavelmente em Taiwan. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Renan, eu preciso chamar aqui o nosso intervalo, mas só para complementar uma questão, a Thaís perguntou sobre como também subsidiar isso, né? Esse aumento de investimento em defesa. O senhor acha que, às vezes, por exemplo, a exploração que ainda não aconteceu, regulamentar e explorar mais terras raras, você pode pegar uma parte desse dinheiro e direcionar para investimento em defesa? De onde você acha que pode vir esse recurso, que realmente não é pouco, para o investimento nessa área? Eu vou mais longe do que isso. Não é apenas para pegar um pedaço dos royalties e direcionar para a área de defesa. Eu estou falando de montar uma cadeia de indústria bélica no Brasil com transferência de tecnologia. Eu vou tocar. O Brasil é o segundo lugar no mundo com mais reservas de terras raras. Portanto, usemos isso como barganha. Tal qual o Vargas soube utilizar durante a Segunda Guerra Mundial a barganha do peso do Brasil para a instalação de indústria siderúrgica aqui. A CSN lá em Volta Redonda. Exato, precisamos utilizar isso como barganha para nos posicionarmos. E é urgente. O problema é que no debate público no Brasil, os dois principais candidatos não falam disso. Um só fala em soltar o pai e outro fala em pé de meia. Enquanto isso, daqui 30 anos, talvez não tenha país para soltar ninguém nem para botar pé de meia. Queria agradecer nesse primeiro bloco ao Renan Aldo Rebelo. A gente está aqui conversando, fazendo uma entrevista com os dois pré-candidatos à presidência da República nesse canal Livre.